Disciplina de dimensionamento de redes. Videoaula, unidade 2. Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa disciplina e vamos seguir com a videoaula da unidade 2. Unidade 2, lança em fios, conceitos sobre os protocolos de roteamento OSPF, área única e multiárea. Os objetivos é compreender os principais conceitos sobre os protocolos OSPF aplicados em área única e multiárea. A classificação da rede sem fios. A rede sem fio ela é classificada em PAN, LAN, MAN e WAN. A PAN é a tecnologia que é dispositivos vestíveis, né? Você pode estar utilizando para esporte ou entretenimento. O Bluetooth se encaixa, né, nesse enquadramento, né? Ou seja, nessa estrutura, que seria o IEE 802.15. A área de abrangência é de 10 metros. Dependendo da versão do Bluetooth e do fabricante, a qualidade dos materiais envolvidos, você consegue uma cobertura com uma ampla eficiência, tanto na área quanto na eficiência energética. Tá? O Bluetooth, a cada versão que vai surgindo, ele está sendo implementado recursos para otimizar o consumo de baterias dos dispositivos. Atualmente, a versão 5.3 do Bluetooth, ela já tem um gerenciamento de energia bem eficiente, então o consumo é baixo. A LAN é classificada pela IEE 802.11, é a aliança Wi-Fi, tem uma cobertura de 150 metros. A MAN, que é a IEE 802.16, no IMAX, 50 km, e a WAN 802.20, o IMAX, 150 km. A infraestrutura de rede sem fio, você pode implementar na sua empresa, na sua organização ou na sua casa, ela amplia a tua infraestrutura de rede local, né? Ou seja, você tem uma infraestrutura cabeada, com os pontos todos segmentados, seguindo as normas do cabeamento estruturado. A partir do momento que eu coloco um access point para ampliar e ofertar o serviço via conexão wireless, eu estou aumentando a área de abrangência da minha infraestrutura, né? Chegando a pontos que fica difícil para fazer a mensuração e o monitoramento. Eu tenho que utilizar recursos e definir estratégia para analisar essa cobertura de maneira eficiente e evitar que a rede sofra invasões. A rede padrão Ethernet tem um controlador de acesso ao meio, que é o CSMA-CD, né, para evitar colisão de pacote. Na rede sem fio tem o CSMA-CA, que tem o mesmo princípio, é evitar colisão de pacote. Então ele faz uma verificação do meio, se o meio está disponível, aí ele libera o estabelecimento da conexão e em seguida o tráfego de dados. Caso contrário, ele informa que o meio está ocupado e aguarda até a liberação. Ele vai fazendo uma constante verificação para ver se o meio está disponível. As redes sem fio possuem a classificação da frequência, né? Por exemplo, a mais comum é a 2.4 GHz, que é a amplitude da onda, é o valor da frequência. Quanto maior, mais aumenta a taxa de transmissão de dados, a largura de banda, só que reduz a possibilidade de amplitude, né? A 2.4 é uma frequência de longo alcance, então ela consegue atravessar bem as paredes e os obstáculos. Já a 5.0, você já encontra limitações. Ele tem dificuldade para ultrapassar algumas barreiras. Como eu tinha citado, o CSMA-CA, ele faz a verificação do meio para compartilhamento, né? Precisa normalmente um access point, um dispositivo para conexão, e tem a questão da frequência. A frequência tem que ser estabelecida a conexão deve estar estabelecida na mesma frequência. Um exemplo comum é o que acontece com o rádio, por exemplo, rádio AM, o FM. Para que você consiga
sintonizar determinada estação, você precisa estar na mesma frequência daquela estação. Então você vai lá, vai utilizar um seletor de frequência, né? Por exemplo, uma estação 101,9. Esse é uma rádio 101,9. Então, para que eu possa ter acesso ao que essa rádio está transmitindo, eu tenho que estabelecer, né, no seletor de frequência, estabelecer essa conexão, ou seja, eu tenho que selecionar a mesma frequência da rádio. A mesma coisa acontece com a rede wireless. Eu tenho que estar na mesma frequência para que eu consiga estabelecer a conexão de dados. O CSMA-CA é um mecanismo que faz que todos os dispositivos, todos os terminais conectados ao Access Point possam escutar o meio e as portadoras. Somente será realizada a transmissão de dados quando as portadoras estiverem livres, ou seja, só vou conseguir estabelecer de fato a conexão e realizar a transmissão do dado se o canal estiver livre. Enquanto ele identificar, que ele fizer a busca e identificar que o canal está sendo ocupado, ele não permite, que é para evitar a colisão de pacotes. Então, essa estrutura desse protocolo se resume: o computador escuta o meio antes de transmitir. Se o meio estiver ocupado, ele seta o computador, espera o número randômico. A cada intervalo, ele verifica se o meio está livre e decrementa o computador. Se o meio não estiver livre, ele não decrementa. Aqui é uma exemplificação de como é que seria esse processo. Tem os quadros RTS e o CTS. O RTS é o quadro de controle de estação utilizado antes de transmitir o quadro de dados. É o que faz só a verificação, solicitando o meio que fique reservado para ela o tempo que foi informado no campo da duração. No cabeçalho, ele já informa o tempo. A estação para a qual ele foi enviado, no caso do AP, responde com uma confirmação enviando um quadro de controle, que é o CTS. Ao receber o CTS de resposta, ele envia um RTS a esta estação de origem, para saber se o meio está livre da sua transmissão, e enviar o quadro. Agora tem a representação da comunicação utilizando o RTS e o CTS, aqui na figura ao lado. Então o RTS manda o sinal, logo em seguida vem o CTS, depois de confirmar que tem espaço, ou seja, que o canal está livre para envio dos dados, você consegue realizar o envio dos dados, depois um ACK. E assim estabelecendo a comunicação, dando início, realiza a transmissão do dado e logo em seguida ele encerra. Aqui tem um quadro dos protocolos, os protocolos wireless, 802.11ax, a frequência 2.4 e a 5 GHz, a 2.4 de uma amplitude maior de onda, só que a taxa de dados ela é reduzida, né? Então os tamanhos são menores. Já os 5 GHz é uma amplitude mais curta, mas com uma largura de banda maior. As larguras de banda variam entre 20, 40, 80 e 160 MHz. Esse é o controlador do canal e a taxa de dados teórica é de 2,4 GHz, gigabytes por segundo. Aqui eu tenho a 812.11 AC, já com uma frequência de 5 GHz. As larguras de banda também de 20, 40, 80 e 160. E eu tenho cada classificação, né? Com o protocolo, a frequência, a largura de banda e a taxa de transmissão de dados teórica. O AX é o padrão Wi-Fi 6. Esse padrão ele tem uma eficiência melhor, ele é mais seguro. Atualmente, alguns equipamentos já estão sendo produzidos com essa tecnologia, né? A transmissão de dados mais eficiente, um gerenciamento melhorado, permite que redes novas e atuais tenham uma velocidade maior e uma capacidade de aplicação para a próxima geração. Alguns malefícios que a falta de segurança na rede wireless pode trazer. Então, se você vai fazer um projeto e o cliente ele pede para colocar algum ponto wireless,
você tem que se preocupar como que vai ser implementado esse ponto, aonde vai ser instalado esse ponto, a área de cobertura, a quem se destina, que tipo de serviço que é oferecido, tá? É só para redes sociais? Vai ter acesso à rede interna? É só para consulta? Qual a duração dessa conexão? Os endereços IP são renovados? Precisa de um cadastro prévio para fazer acesso? Quais são os dados desse cadastro? Então, todo esse levantamento você realiza antes para tentar identificar a melhor forma possível para aplicar. A localização, que tipo de antena? Vai ser dual band? Vai funcionar com 2.4 ou 5 GHz? Está próximo a espelho de água? Próximo de geladeira? Micro-ondas? Então, todos esses questionamentos devem ser feitos para tentar minimizar qualquer tipo de impacto, tanto para redução de eficiência quanto para segurança. Então, alguns itens foram marcados, que é a infecção e proliferação de malwares, roubo de vazamento de dados, cruzamentos indevidos de dados, crime de espionagem empresarial, sequestro de dados, todos os tipos de cyberataques e menor produtividade de colaboradores. Algumas práticas seriam adotadas para melhorar a segurança nas redes, principalmente quando algumas empresas utilizam as políticas BOD. Esse tipo de política é quando a empresa adota ela que visa uma redução de custo no parque computacional. Como é que seria isso? Gente, é quando a empresa ela utiliza os equipamentos dos funcionários, tá? O notebook é do funcionário, o telefone é do funcionário, para ele desempenhar a função dele. Só que a partir do momento, é um computador, digamos que é um computador pessoal que está ingressando na rede. Tá? Então você tem que aplicar os filtros necessários, implementando firewalls, as políticas de segurança necessárias, tá? Porque ele é um dispositivo pessoal, mas para uso de trabalho. A grande vantagem é que normalmente os usuários buscam por sempre estar com dispositivos atualizados. Também economia de custo para a compra de equipamentos por parte da empresa. É o colaborador que leva. Então, é necessário, por conta de seu computador pessoal, você ter todo um controle e um gerenciamento, mas até que ponto? E detalhe, isso tudo deve ser documentado. Ou seja, você tem que promover, né, construir um termo delimitando o que é de responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade do funcionário pelo uso do equipamento nas imediações da empresa. Então, toda essa política deve ser definida e é muito importante. Caso se houver uma permissão de dispositivos de colaboradores dentro da instituição, você tem que documentar essa política e definir a melhor forma. Porque se isso não for delimitado, não for definido, ao invés de melhorar os índices de produção, de redução de custo, você pode acabar tendo prejuízos. Bem, na instituição que eu trabalho, aconteceu algo que muito semelhante a essa política. O que aconteceu é o seguinte: um colaborador, lá quando você leva qualquer equipamento, você tem que assinar um termo, tá? Tem um termo de política da empresa que é o BI, a política de aceitação daquele dispositivo, né, na organização para fins de trabalho. As políticas BOD. O que acontece? O funcionário assinou direitinho, levou lá um notebook de ponta, Core 7, 16 GB de RAM, HD SSD. E ele estava lá fazendo a apresentação no auditório, né? O que aconteceu? Quando ele ligou o notebook nos dispositivos, o equipamento de som ele estava energizado, estava tendo alguma fuga. Quando ele conectou o plug, né, o conector de áudio no notebook, o notebook simplesmente queimou. Instalou, saiu a fumaça, queimou o dispositivo. Bem, neste caso, a empresa é obrigada a ressarcir o colaborador? Bem, no caso, por conta de ter essa normativa, de ter esse normativo, de ter essa instrução, o colaborador ele é responsável pelo seu equipamento. Então,
Ele teve que encaminhar um computador para assistência técnica para fazer a restauração. A empresa não teve nenhuma contrapartida ou sequer ofereceu uma ajuda de custo por conta do equipamento. A própria documentação, o próprio regimento, na definição das políticas, ela se isenta dessa responsabilidade. Bem, como foi uma falha técnica, o responsável pela área foi orientado, foi feito o chamado e ele foi solucionar o problema. Solucionou o problema, beleza. Evitou a fuga de energia, mas o colaborador que utilizou o equipamento acabou ficando no prejuízo e bem satisfeito. Só que, quando ele foi verificar o termo, até mesmo para conseguir uma ajuda de custo, né? Quando ele foi fazer a verificação no termo, ele percebeu que a responsabilidade era inteiramente dele. Então, no primeiro momento, o que se deve fazer? Ele tinha que ter feito um teste para fazer a inserção do equipamento, principalmente quando ele é de alto valor. Ele deveria ter verificado se tinha algum ponto de fuga de energia, no caso da mesa de som. Tinha que ter verificado as condições. Depois de verificar tudo isso, está tudo ok? Aí sim ele ia ingressar a máquina dele no sistema de áudio, no sistema elétrico, tá? Para garantir a integridade do equipamento. E tem todas essas orientações no termo, na política, né? Que ele assinou quando levou o equipamento. Porque nenhum equipamento ele é ingressado na rede sem ter assinado esse termo. Tá? Então essa é uma política bem clara da empresa. Por quê? A grande vantagem é porque os colaboradores, nesse modelo, ele tem a opção de escolher que tipo de equipamento que ele quer utilizar, quanto à tecnologia, quanto à memória. Então, fica a escolha do colaborador, dependendo da função que ele desempenha, é melhor. Por exemplo, se a minha empresa ela só disponibiliza equipamento Linux, mas eu tenho um excelente computador, não sei mexer com Linux, a atividade e o sistema que eu utilizo, ele é multiplataforma, mas eu prefiro usar o Windows, eu posso levar meu computador até a empresa para usar o Windows, que não vai interferir, mas por conta de ter de ter habilidade já com o sistema consolidado, de desconhecer do outro, eu prefiro usar o Windows. Então eu posso levar um computador para a empresa, só que eu tenho que assinar um termo. Por isso é muito importante a definição dessas políticas sejam claras, sejam esclarecedoras, para que qualquer colaborador não tenha dúvida nenhuma de quais procedimentos. Tanto para inserir o computador dele na rede interna, quanto para evitar qualquer tipo de problema. Beleza? Outro detalhe é a segmentação da rede. É importante analisar quem faz o uso da rede para garantir maior segurança. Assim como é feito nas redes físicas, a rede wireless precisa ser segmentada de acordo com a necessidade da empresa. Por exemplo, eu tenho uma sala de espera na minha organização. Uma sala de espera, eu não preciso colocar um access point e permitir que o usuário que se conecta àquele access point tenha acesso à minha rede interna. Então, eu posso fazer uma inserção de um ponto, colocar um roteador, colocar um firewall e estabelecer regras, desde a duração do IP, desde a conexão com a internet, a duração da conexão, sites que são possíveis acesso, sites que têm acesso restrito, né? Serviços que podem funcionar ou não. Tudo isso eu posso definir no access point que está destinado para a sala de espera. Então, quanto mais segmentado, melhor e facilita o gerenciamento. Principalmente para garantir a proteção, tá? Para que as pessoas não tenham acesso à rede interna e façam tentativas de hackear ou de invadir a rede ou de ativar ataques, né? Para comprometer o desempenho, a segurança e a integridade dos dados da rede da instituição. Aplicar as políticas de segurança. As políticas de segurança, a ISO 27001 e a ISO 27002, são políticas, né? São modelos, é um material de referência para ser aplicado na rede para garantir os pilares, né, da segurança da informação na sua organização. Seja da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, do não repúdio, né? Isso vai garantir um bom desempenho da sua rede, a integridade dos dados, principalmente
nos dias de hoje, que já tem legislação para a proteção dos dados. Quanto ao protocolo, não utilizar o protocolo WEP. O protocolo WEP, ele possui uma criptografia que pode ser quebrada facilmente, até mesmo pelos mais inexperientes crackers. Portanto, não deve ser utilizado. Outro protocolo, não utilizar o modo WPA, WPA2, PSK, porque ele utiliza chaves de segurança pré-compartilhada, né? O WPA2 ele não é seguro para ambientes empresariais, pois quando se usa esse modo, a mesma chave tem de ser inserida em cada dispositivo. Então, o que é recomendável utilizar? Você utiliza o modo WPA2 com autenticação do 802.1x e 802.11, que ela pode ser centralizada por meio de servidor de Windows Server, né? Ou do ADAP, para quem utiliza o Linux, servidor ADAP, com Cerberus, que é para proteção de senha, ou seja, você tem um autenticador. É aquele que você centraliza as senhas e estabelece um servidor só para segurança. É o servidor de autenticação. Aí você pode utilizar mais com esse tipo de autenticação, tá? Sem esse tipo de autenticação, que é o 802.1 e 802.11i, o X e o Y, ele não é seguro, tá? Não é 100% seguro e você pode sofrer invasões. Ativar o firewall, um mecanismo para reduzir a intruso a determinado serviço, principalmente quando você estabelece um ponto de acesso para clientes, né? Você define o que ele pode acessar. Modelo de negócio escolar, por exemplo, com esse tipo de aplicação, você segmenta também, por exemplo, um access point no pátio da escola, que tipo de site que pode ser utilizado, a duração quando a conexão vai ficar disponível, por quanto tempo, com qual faixa etária, tudo isso você pode definir, se tiver uma base de cadastro, né, para fazer a autenticação dos alunos. Aí já faz a verificação da idade e o tipo de conteúdo que pode acessar, o tipo de serviço também que pode acessar. Utilizar sistema de prevenção de intrusão, é o WIPS. Sistema de prevenção de intrusão sem fio, WIPS, impede o acesso não autorizado à rede, monitorando um espectro de rádio, procurando por atividade em comum. Um WIPS pode ajudar a identificar os pontos de acesso não autorizado ou ajudar os profissionais de segurança a se preparar para ataques spoofing, ataques man in the middle e ataques de negação de serviço. O Kali Linux é uma distribuição Linux baseada no Debian, voltada principalmente para a auditoria de segurança de computadores em geral. Essa versão do Linux, você pode colocar ela no notebook para fazer a auditoria, você fazer o acompanhamento e o monitoramento da sua rede interna, tá? Principalmente quando se trata de wireless ou serviços. É uma distribuição que tem uma infinidade de ferramentas. Você pode acessar aí o endereço, está aí disponível o link, fazer o download da imagem, instalar no seu dispositivo móvel, seu notebook, e começar a fazer a verificação e varredura. Tem um leque de ferramentas lá disponíveis para fazer auditoria na rede. O protocolo de roteamento, o OSPF, Open Short Pistol, seu protocolo de roteamento, ele é enquadrado na categoria de protocolo de roteamento dinâmico de interior gateway, responsável por encaminhar pacotes de rede para o melhor caminho possível. Então ele faz uma verificação, o melhor caminho possível para chegar a um determinado ponto. Ele elenca monta uma tabela e faz a consolidação das rotas, tá? E depois, dinamicamente, ele vai fazendo a distribuição de qual caminho que deve ser seguido para o pacote chegar ao destino final. O protocolo de roteamento é aquele que leva em consideração a quantidade de roteadores até a chegada do destino, também conhecido como protocolo de vetor de distância. O RIP, que é o protocolo de vetor de distância, tem o RIP versão 2, e o EIGRP, ou aquele que me permite chegar mais rápido considerando a banda. Conhecido como os protocolos de link de estado, né? Ou status de link.
estado de link, que é o OSPF, e o IS. O roteamento do OSPF é um protocolo que considera o estado do link ou a topologia completa antes de tomar a decisão do encaminhamento do pacote. Mas como é que isso acontece? Ele primeiro faz a verificação do estado do link, faz a verificação da distância, aí depois ele vai fazer a tomada de decisão. Quando o roteador recebe todas essas mensagens, ele constrói seu banco de dados local. O OSPF utiliza um algoritmo Open Short Path Fister, SPF, o Dijkstra. Ele cria uma árvore. Tá? Essa árvore SPF é então utilizada para preencher a tabela de roteamento IP com os melhores caminhos de cada rede. Então, o que seria? Para cada ponto, do ponto 0 ao ponto 2, ele verifica qual é a melhor forma, ele lança os pacotes e verifica qual o caminho que eu chego, a alternativa dos vários caminhos, eu chego mais rápido aqui. Desse ponto do 0 para o 2, do 0 para o 4, do 0 para o 3, do 0 para o 5, do 0 para o 1. Então, ele vai montando uma tabela. Quem que chega primeiro? E vai estruturando e reserva essa tabela. Até ela sofrer uma atualização, ela permanece lá. O elemento do algoritmo de grafo, ele tem a seguinte estrutura. Grafos, são as estruturas de dados usadas para representar as conexões entre as partes dos elementos, os grafos. São essas estruturas aqui, ó, os grafos. Tem o 1, o 2, o 3, o 0, aliás, 1, 3, 2, 0. Esses elementos são chamados de nós, ou vértices. Eles representam os objetos, as pessoas ou a atividade da vida real. As conexões entre os nós são chamadas em arestas. São essas conexões aqui, ó. São as arestas, tá? Estabelece entre os nós. Os grafos podem ser não dirigidos. Se para cada nó conectado, você pode ir de um nó para o outro em ambas as direções. Aqui, ó. De cada nó, eu posso ir para qualquer um. Tá? Quando os nós são dirigidos, eu tenho já um caminho pré-definido. Então, ele já tem uma direção específica. Para cada nó conectado, você pode ir de um nó para o outro em uma direção específica. E ele é representado por seta. Então, qualquer seletivo que tiver relacionado a roteamento, que tratar do OSPF, que colocar esses dois cenários, o cenário que tem a seta é roteamento dirigido. Tá? O cenário que não tem seta é roteamento não dirigido. E se trata do roteamento OSPF. Os garfos ponderados. Um garfo ponderado é um garfo cujas arestas têm um peso ou custo. O peso na aresta pode representar a distância, tempo ou qualquer outra coisa que modele a conexão entre um par e um nó, entre o par de nós que ele conecta. Por exemplo, eu tenho aqui o 0, o 1, o 3 e o 2. O gráfico ponderado, ele vai colocando o peso aqui, ó. Ele vai colocando, por exemplo, daqui para cá é peso 2, daqui para cá é peso 5, daqui para cá é peso 9, daqui para cá é peso 8, daqui para cá é peso 6. Então, ele vai somando os pesos, tá? Então, quanto maior o peso, maior é a distância. Então, quando o peso é menor entre as arestas, é que o caminho se trata de um caminho mais curto. Os grafos são usados para modelar conexões entre os objetos. Eles têm dois elementos principais, são os nós e as arestas. Os nós são representados pelos objetos, são os círculos aqui. E as arestas são representadas pelas conexões dos objetos, que é o caminho, tá? O algoritmo encontra o caminho mais curto dentre os nós, que é chamado de nó de origem. Todos os outros nós em um grupo é chamado de garfo. Entre os algoritmos, peso das arestas para encontrar o caminho e minimiza a distância do peso entre o nó de origem e o nó de destino. Resumindo, o que ele está falando? Ele vai verificar, ele vai fazer a soma das rotas, né? É como se ele estivesse somando cada nó, cada peso, para chegar em determinado ponto. Então, ele soma. Se eu somei um determinado ponto e eu consegui, em relação a todas as outras somas, outros possíveis caminhos, essa foi a menor,
Então é ela que ela vai utilizar como referência, tá? É o caminho mais curto, que tem um peso menor. O peso menor é o caminho mais curto. Se tiver um peso mais alongado, ou seja, tem uma numeração maior, com a soma dos valores, e ele for maior, consequentemente é o caminho mais longo. O ASPF define os seguintes tipos de rede: rede de ponto a ponto, rede de multiacesso, rede de broadcast, no broadcast multicasts, rede de multiponto a ponto, aliás, ponto multiponto e links virtuais. A atividade dessa unidade é o seguinte: é uma síntese. Você vai realizar uma síntese desse material, de um trabalho de conclusão de curso. Está disponível no material complementar no ambiente virtual de aprendizagem. Gente, é uma síntese. Uma síntese é um trabalho menor que um resumo, tá? Um resumo você vai tentar sintetizar ele, só que ele é mais fidedigno ao original, ele tem mais elementos. A síntese não, a síntese ela é mais objetiva. Então vocês vão ver como o trabalho ele tem uma quantidade significativa de páginas, você vai abordar todos os elementos do trabalho, só que de maneira digamos, curta, né? Com a comunicação clara e objetiva. Não pode sintetizar a ponto de ficar confuso, né? Que eu não consiga compreender o trabalho. Lembrando que, ao final da síntese, você tem que fazer a leitura e perceber que, com a síntese, você consegue entender o que foi proposto, o que foi feito e qual foi a conclusão, certo? Depois disso realizado, depois de tudo documentado e estruturado, aí você envia o arquivo para o ambiente virtual de aprendizagem e aguarda a minha correção. Essas são as referências dos materiais para o desenvolvimento da disciplina e da disciplina complementar. Então, pessoal, esse trabalho, o trabalho de conclusão do curso que eu disponibilizei, ele é um pouco extenso. Então, tenha cuidado na hora de fazer a síntese para não fazer um copia e cola, tá? Você pode fazer pesquisa na internet da maneira mais eficiente de como realizar uma síntese, como que você realiza essa instrução, não tem problema. Eu vou fazer a análise posterior da síntese quando você fazer a postagem, tá? Tenha o cuidado para não fazer um resumo, para que não fique muito extenso, né? Tem que dar uma enxugada no trabalho e que ele mantenha a essência, beleza? Desde a introdução, o desenvolvimento, a metodologia que foi utilizada e a conclusão, tranquilo? Se caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato via ambiente virtual de aprendizagem ou uma mensagem no grupo ou no privado que eu faço a orientação para vocês do desenvolvimento da atividade, também, sem qualquer problema. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar lá disponível para ajudar vocês no desenvolvimento do trabalho, para fazer o acompanhamento. Espero que vocês consigam um excelente resultado. A gente já está na fase final do curso, né? Espero que todo mundo consiga um excelente resultado. A todos um meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.